Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Vamos ao vídeo de hoje. Não repita histórias de quem perdeu fortunas de Bitcoin. Conheça a história de quem perdeu uma fortuna em Bitcoin por não saber o real valor da criptomoeda. Então, nessa notícia aqui, traz para nós relato de caso que aconteceu lá para trás, em meados de 2009, 2010, né? Aqui no Brasil, em São Paulo, tinha um grupo de amigos numa faculdade, né? Estavam, acho que num bar, né? Falando sobre Bitcoin e resolveram comprar um Bitcoin. Compraram um cartão de crédito, né? Utilizando R$ 50 do cartão, né? Os últimos R$ 50 do limite do cartão. E daí, há 2 dias, foi feito o depósito da criptomoeda. A pessoa que relatou essa história ela não lembra com certeza a quantidade de bitcoins, mas foi por volta de R$ 50 que dava mais ou menos 370 bitcoins, levando em consideração o preço da época, né? Assim como essa pessoa que comprou, né? Diversas pessoas achavam que o Bitcoin era a pirâmide americana, era uma moedinha de videogame, uma brincadeira digital, e não levou muita fé no Bitcoin. E aí, isso foi em meados de 2009, 2010. Aí, 2013, com a primeira pernada daquele ciclo de alta violenta, né, o primeiro boom da cripto, né, de 2013, né, fora o de 2011, que foi bem no início, ele quase ninguém conhecia Bitcoin, ela se lembrou que tinha comprado, né, os R$ 50 e pensou que esses R$ 50 tinha virado R$ 1.000. Aí quando ela foi ver pela cotação, pelos preços, aqueles R$ 50 tinham virado US$ 375 mil. Né? Ela achou que tinha virado US$ 1.000, mas virou US$ 375 mil. Aí quando ela caiu a ficha na realidade, para ela poder colocar a mão nesse dinheiro aí, ela tinha perdido as chaves privadas da carteira. E aí, balbal, não tem como acessar esses bitcoins. Hoje, esses bitcoins seriam mais de 7,5 milhões de dólares, 370 bitcoins. Então, diversas pessoas, assim como esses relatos, né, compraram lá para trás e perderam suas chaves. Então, a gente tem diversos bitcoins aí que foram perdidos para sempre, que nunca mais serão movimentados. E já uma coisa que já é escassa, são 21 milhões apenas de bitcoins, né, que serão minerados. E você tem uma grande parcela desses 20, já foram minerados 19 milhões, faltam 2 milhões. Você tem uma parcela considerável desses 19 milhões que se perderam ao longo do caminho aí. Né? Aconteceu diversos casos no mundo afora, como esse caso aqui, de uma brasileira. Então, aí a estimativa é que de 18,9 milhões de bitcoins em circulação, cerca de 3,7 milhões tenham sido perdidos pelos seus donos. Ou seja, né, 3,7 milhões dá o que? Isso aí, quase 20% dos bitcoins em circulação perdidos, aproximadamente. Muita coisa. O ponto é que uma vez perdendo o acesso a essa carteira virtual, é impossível recuperar, sacar. Aquilo que a gente fala, not your keys, not your coins. E se você tem as suas chaves, cuide muito bem delas para que você não as perca, para caso necessário você tenha que movimentar esses fundos, você ter condição de fazê-lo. E muitas pessoas, por não saberem o real valor do que tinham na mão, não deram real importância ao Bitcoin. Da mesma forma que eu estou vendo diversas pessoas falando, finalmente chegou o final, né, da bolha, Bitcoin vai a zero, as criptomoedas vai a zero, finalmente a pirâmide quebrou, né, vai implodir. E isso está acontecendo. Milhares de pessoas estão vendendo seus Bitcoins porque estão com medo no momento. E é justamente o que a gente trabalha aqui no canal. A gente ter a nossa razão controlada, a mente sob controle, a mente fria,
para a gente ser extremamente frio e calculista em nossas ações. Se está caindo, estão vendendo, nós estamos comprando. Vamos acumular esperando a nova bull run, a nova pernada de alta. Então, esse é o momento oportuno de investimento para aqueles que já entenderam o que o Bitcoin é e aonde ele pode chegar. Para a gente que já compreendeu o que é o Bitcoin, qual que é a tecnologia envolvida, o que é a blockchain, quais os benefícios, como que foi construído, como que funciona, aonde que o Bitcoin pode chegar, a gente tá aproveitando essas oportunidades. Aqui, ó, ele está relatando aqui que fizeram uma entrevista aqui com a pessoa, um homem que comprava 500 euros todos os meses em Bitcoin. Há mais de 4 anos. O cara ficou 4 anos comprando Bitcoin todo mês. 500 euros de Bitcoin. 500 euros de Bitcoin todo santo mês. Hoje ele já tem mais de 4 Bitcoins. Então, é o que a gente fala dos aportes frequentes, preferencialmente fazendo DCA, e aí é só colher os frutos no futuro. Aquela coisa que o Baster fala, né, no canal dele. O que a gente faz quando está caindo, nos momentos de crise? Nada. A gente trabalha, estuda, investe em nossa família, em nosso tempo, trabalha, aporta e deixa o tempo fazer o serviço dele. Você só tem que fazer 3 coisas: trabalhar, aportar e esperar o tempo. Essa é a receita. Michael Burry diz que Bitcoin é ativo de risco e prova o seu ponto. Lendário trader acredita que a correlação da moeda digital com o índice da Bolsa de Valores prova seu ponto. Então, Michael Burry é aquele cara que previu aquela crise do subprime de 2008 até a crise que deu origem ao Bitcoin. Satoshi Nakamoto ficou revoltado com aquela manipulação de mercado ali em 2008 ali, né? As alavancagens extremas de mercado que os bancos fizeram, que quebraram, levaram diversas pessoas e famílias à falência e ninguém foi responsabilizado por aquilo até hoje. E aí ele foi um dos caras que previu que os bancos estavam fazendo isso e fez uma aposta, um movimento ao contrário do que o mercado estava fazendo. E na época ele foi taxado de louco, perdeu vários clientes, mas o tempo mostrou quem estava com a razão. E aí agora ele volta a falar de Bitcoin, já tem um tempo que ele fala, né, de Bitcoin, ele fala, tem a perspectiva negativa em relação ao Bitcoin. E aí ele fala que o Bitcoin ele é só mais um ativo de risco atrelado à tecnologia, atrelado às ações de tecnologia. Diferentemente do que os entusiastas de Bitcoin e os grandes apostadores em Bitcoin enxergam o Bitcoin como uma reserva de valor. Né? A gente está até vendo diversas pessoas caçoando, rindo, falando, cadê a reserva de valor? Que reserva de valor que é essa que cai 60%? Isso não é reserva de valor. Então é aquela coisa que o mercado é cíclico e a grande parte dos investidores desse mercado cripto ele é composto por investidores especulativos que não têm essa visão do Bitcoin como uma reserva de valor. Ele ainda não é enxergado como uma reserva de valor, ainda, mas será, com certeza. E ele diz, que não está achando bom a nova crise mundial pela qual nós estamos passando e que o dólar não é uma moeda forte. Então, vamos pensar, se o dólar não é uma moeda forte, qual moeda que seria uma moeda forte? E aqui ele relata aquilo que nós falamos, que o Bitcoin é um ativo de risco. Basta ver que ele perdeu 50% em relação ao dólar neste ano, que fez a moeda chegar no patamar de 21 mil dólares aproximadamente. Já o índice Nasdaq
né, que é a referência na Bolsa Norte-Americana para as 100 maiores ações de tecnologia, registram uma perda de 26% neste ano. Certamente é uma situação dramática no setor de tecnologia, que pode ter relação com as criptomoedas, segundo o analista. Por quê? Ele fez um Twitter aqui, um tweet na sexta-feira, colocando aqui que há uma grande relação, né, considerando o índice Nasdaq e o Bitcoin, porque as pessoas enxergam o Bitcoin como um ativo de risco e não aquela reserva financeira segura. Aí ele coloca, temos certeza que o Bitcoin não é apenas mais um ativo de risco na Nasdaq? Que aí ele coloca o gráfico aqui comparando, né, a queda do Bitcoin com a queda da Nasdaq. E vendo que está extremamente correlacionado, né, desde 2021 para cá. Mas o interessante é o seguinte, que chega um momento que o Bitcoin descola do mercado. E aí quando o Bitcoin descola do mercado tradicional, aí esses bonitão, ninguém aparece. Todo mundo some. Aí a hora que o Bitcoin está caindo, está extremamente relacionado com o mercado, aí aparece os bonitões da Balachita aqui falar que, né, previram, que colocaram o Bitcoin como que não é uma reserva de valor, um ativo de risco especulativo, blá blá blá, e que o Bitcoin vai a zero. E aí borbulham aos montes esses falastrões. E aí quando a gente começa a observar esses falastrões aparecendo demais, notícias negativas a respeito do Bitcoin, notícias pessimistas, é a hora da gente começar a fazer o contrário daquilo que as pessoas estão dizendo. Esses tempos atrás aí até a minha esposa falou que a minha sogra, conversando com ela, falou com ela que estava preocupada. Estava muito preocupada comigo, com os meus investimentos e tal, que ela viu no noticiário, né, no jornal, passou na televisão, que estava tudo caindo, bolsa de valor despencando, Bitcoin despencando, tudo tal. E aí ela falou que estava extremamente preocupada. Aí eu brinquei com a minha esposa e falei, se sua mãe está falando que está preocupada, que o Bitcoin está caindo, esse aí é mais um sinal que se soma a todos os indicadores de mercado que talvez estejamos no fundo próximo de uma reversão. Então, por que o Bitcoin ele é relacionado com esse mercado de tecnologia? Né? Porque os investidores de ambos os setores eles possuem interesses similares, ou seja, né, são pessoas que são adeptos de tecnologia. Você não tem ninguém que é investidor em Bitcoin que não tem conhecimento tecnológico que não seja adepto de tecnologia. Aqui a gente tem, né, o índice Nasdaq aí, caindo 26% em 6 meses. E, para fechar, dizem que quem acredita no Bitcoin como reserva de valor, contudo, crê que o sistema fiduciário é ruim e corrupto, por isso Satoshi Nakamoto desenvolveu o Bitcoin, porque era justamente isso que ele acreditava e que ele viu, que o sistema fiduciário de moeda fiat, composto por Estado, bancos e corporações, ele é ruim e corrupto. Então, sendo essa a crença principal dos defensores da moeda digital que não confiam em moedas como dólar e, por exemplo, essa opinião, contudo, não foi considerada por Michael Burry ao chamar o Bitcoin de ativo de risco e comparar seu preço com ações. E nem quando ele falou que o dólar é uma moeda ruim. Se o dólar não é uma moeda ruim, qual que é a moeda boa? Quem seria a moeda boa para substituir o dólar, essa moeda ruim? Fica o questionamento aí. Trazendo aqui agora mais um crítico do Bitcoin, dessa vez é Nassim Taleb. Nassim Taleb é um autor de sucesso aí de diversos livros, né, do mercado financeiro aí. Tem até alguns que já coloquei na minha lista para eu poder ler, né? Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro e mais alguns. E no princípio, Taleb era um entusiasta do Bitcoin, mas no meio do caminho aí ele mudou sua opinião. Mas
Aí ele fala o seguinte, que a era do gelo das criptomoedas. Nassim Taleb diz que queda das criptomoedas não terá fim. Segundo Taleb, a tal era do gelo das criptomoedas causará a extinção de algumas empresas de criptomoedas e também de vários tokens. Então, para início de conversa, só nessa submanchete aqui, a gente já diz o seguinte, todo inverno cripto é dessa forma. Todo inverno cripto, diversos tokens, diversas moedas somem, desaparecem do mercado, principalmente aquelas que não têm fundamento, aquelas que não oferecem nada de proveitoso, nada de valioso, ou então aquelas que não se desenvolvem, e aí surgem outras com a proposta, né, na mesma área, com a proposta melhor, e aí elas substituem essas moedas. Pode ser que elas não desapareçam, mas retomando a alta, elas não alcançam novamente o topo histórico delas, que foi alcançado no ciclo anterior. Para se confirmar isso, basta entrar, né, no CoinMarketCap ou no CoinGecko aí, fazer uma retrospectiva das top 10, top 20 do mercado nos ciclos, né, 2013, 2017 e 2020. E aí faça a comparação desses ciclos e vejam quais moedas fazem parte desse top 20. Você vai ver que vai ter algumas que nunca mais se ouviu falar. Nassim Taleb voltou a falar sobre a queda das criptomoedas. Para o autor do best-seller Cisne Negro, o período de queda do mercado de criptomoedas pode durar para sempre. Segundo o economista, a palavra inverno das criptomoedas engana os investidores. Ele fala aqui o seguinte no Twitter aqui, que a expressão jornalística inverno das criptomoedas é altamente enganadora, implica sazonalidade e talvez pior, uma reversão a alguma tendência. Então, né, ele fala que no inverno traz essa terminologia, traz para nós uma coisa que é sazonal, uma coisa que é passageira, que é temporária, né, que é estacionária, né, divide em estações, em períodos, e que na fala dele, na consideração dele, é ainda pior, porque leva a esperança de ter uma reversão a essa tendência. Ele fala que não, o inverno das criptos pode não ser transitório. O que você acha de inverno pode se transformar em uma era glacial, permanente e inevitável, repleta de extinções. Então, realmente, vai haver extinções, vai desaparecer algumas criptos, né, algumas empresas que estavam alavancadas no mercado, igual já começou a quebradeira de algumas aí, vai acontecer. Mas nada dura para sempre. Não há queda que dura para sempre, nem alta que dura infinitamente. Uma hora reverte. Então aqui, empresas como Terra Luna, Celsius, Three Arrow Capitals, Coinbase, Coinflex e várias outras plataformas estão com problemas devido à desaceleração do mercado de criptomoedas. Grandes empresas de criptomoedas como BlockFi, Coinbase e Gemini demitiram uma parte significativa de seus funcionários. É óbvio, porque o mercado cripto está em baixa. Então o rendimento dessas empresas também entrou em declínio. E devido a esse rendimento cair, a receita ter caído, eles têm que cortar custos. Senão eles quebram. Isso quando não alavanca no mercado, né? Que algumas já desapareceram por causa disso aí. Então, mais um que fala a respeito aí negativamente do Bitcoin. Então, vamos colecionando aí críticas e críticos do Bitcoin e o futuro mostrará quem tem razão, se eles ou nós. Dando sequência aqui, a gente tem esse indicador aqui do Plansy, que traz para nós os prejuízos realizados, né, no Bitcoin aí. E ele fala o seguinte, né? Aqui em 2019 a gente teve aqui o pico de prejuízo e aí marcando o fundo e a reversão logo algum tempo após, né, não imediatamente. A gente já falou isso aqui no canal, que a reversão nunca é imediata, sempre leva um tempo. 2020 aqui, né, maio de 2020,
março de 2020, né, que é a queda do Covid aqui, ó. Prejuízos, outro pico de prejuízo aqui. Quando ter esse pico, novamente temos a retomada. E aqui agora, neste momento, tivemos o pico máximo, né, o rompimento, né, o all-time high, aí, o topo histórico do prejuízo realizado no Bitcoin. E obviamente isso vai sendo batido, né, a cada vez mais, porque o Bitcoin cada vez mais ele se valoriza. Ele vai aumentando de valor. Então, é uma quantidade maior de prejuízo que se é realizado ao longo do tempo. E quando você tem esse rompimento desse pico máximo aqui, você tem a volta, né, da tendência de alta em um período de tempo para frente aí. E ele fala o seguinte: se a história se repetir, né, uma vez que essa métrica é sobre as rolagens do Bitcoin, né, o fundo pode ser em 3 pontinhos. Então, ele começou aqui falando, né, se a história se repetir. Por que ele falou se a história se repetir? Porque esse ciclo está sendo tão diferente, Bitcoin está fazendo tanta coisa diferente, tanta coisa que nunca havia feito, ele está quebrando esses recordes negativamente aí, né? A semana de queda histórica aí, né? Sequências de semana caindo, não ter, né, rompido o topo do ciclo anterior, rompeu nesse ciclo, nessa queda. Então a gente está tendo algumas métricas aí que estão sendo rompidas. E aí ele, né, falou, se a história se repetir, né, porque a história não está se repetindo, vai acontecer isso. Então, aquela coisa, a gente analisa e tira as deduções, né, que a análise está mostrando para nós. Se vai acontecer, aí já é outros 500. Temos aquela probabilidade. Nós estamos jogando uma moeda para cima. Pode dar cara ou pode dar coroa. Tem 50%. Ou sobe ou cai. Então, a gente, né, vê que pelas métricas, pelas análises históricas, estamos extremamente sobrevendidos. Tipo assim, eu só não falo que não tem como cair mais, porque tem. Mas já caiu demais, já desvalorizou demais. Então tá na hora, em breve, aí, né, podemos lateralizar um período para a gente retomar mais para frente. E agora, gente, analisando aqui o gráfico do Bitcoin, Bitcoin está aqui, né, naquele range lateral aqui, né, lateralizou aqui na região que nós traçamos aqui com um possível fundo, né? Vamos ver se vai segurar mesmo ou se ele vai romper esse fundo para baixo aí. Se ele romper para baixo, o que nós temos? Aí a gente terá essas linhas de tendência de baixa que foram traçadas lá para trás, quando tivemos aquelas quedas iniciais em maio do ano passado. De lá para cá, toda queda que o Bitcoin fez, tentando retomar alta, a gente traçou, né, uma LTB, para a gente ver a recuperação do Bitcoin. E aí deixamos essas LTBs traçadas. Então, o Bitcoin, se cair, vai buscar essa região aqui como um possível fundo. Mas enquanto não cai, né, traçamos o alvo principal nosso, desde o início da queda, como o possível fundo, é essa região aqui realmente, esse range. Agora vamos ver. E o Bitcoin, né, mais para frente, alguns dias para frente, aí ele vai ter que tomar uma decisão aí novamente. Você vai subir ou você vai romper para baixo novamente. Vai passar a mesma situação que ele passou aqui, que a gente fez esse vídeo para trás aqui, que a média estava caindo, e ia espremer ele aqui, nesse range aqui. E é isso que está acontecendo aqui. A média está chegando próximo à borda superior da faixa aqui, do range aqui. E ele está aqui, nessa lateralidade aqui. E ele rompendo, ele pode romper e passar para cima da média aqui inicialmente. E aí ele tem esses patamares aqui em seguida, né? Região de 24
24 mil, 25 a 26 mil como principal resistência se ele firmar acima aqui. Após isso, ele tem toda uma gama de resistências aí para romper. Mas está longe ainda da gente reverter a tendência. No momento atual, para o Bitcoin reverter e retomar a tendência de alta, reiniciar um novo ciclo, ele teria que fechar acima aí dos 29.500 dólares aproximadamente. Fechar acima e se manter. Teria que voltar para dentro desse range aqui e permanecer aqui, para ele ganhar força e romper esses patamares aí. Qual que é a configuração mais provável e mais fácil do Bitcoin romper? Não quando as médias estão afastadas aqui umas das outras. Aqui, cada patamar desse aqui é uma zona de resistência. O período mais propício a ele romper é quando ocorre isso daqui, ó, o entrelaçamento das médias. Quando você tem esse entrelaçamento das médias é que ele vara e passa e reverte. E foi justamente nesse entrelaçamento aqui que houve aqui, ó, que ele rompeu e inverteu a tendência principal. Então, ele tinha já aqui para trás aqui, ó, tentado retomar a alta. Quando que ele tentou retomar a alta? Quando as médias todas se juntaram, ó. E aí ele rompe para cima. Foi aquela alta no final de 2021, quando todo mundo achou que ele iria retomar e romper aquele topo que foi feito lá para trás. E ele rompeu, mas não teve força. E aí ele voltou. E quando ele voltou, ele juntou todas as médias novamente aqui, parou para baixo. Ele tentou mais uma vez retomar a alta, mas não teve forças para se sustentar. Os vendedores estavam maiores, jogou para baixo. E é onde nós estamos no momento. Então, ele não vai sair rompendo de uma vez para cima aí. Vai levar um tempo considerável até essas médias virem todas se juntarem, né, para ele poder romper para cima dessas médias juntas aí. Essas médias juntas aí oferecem menos resistência do que agora, com elas separadas. E hoje foi o dia do fechamento semanal. Estamos aproximando do fechamento mensal. O que nós temos no semanal? Temos aí o fechamento, né? Semana fechou em alta. Um doji no gráfico semanal. Esse doji a gente sabe que é um candle de indecisão. Tá sem saber se retoma ou se cai mais. Então a probabilidade é ele ficar aqui lateral aqui, um período aqui, com pouca amplitude de movimento. Se ele romper nos próximos dias, tentar uma alta, quem que está segurando ele aqui? É justamente essa média aqui, dos 144 períodos, 144 semanas. Está aqui em 21.234 no momento. E o Bitcoin agora está em 21.141. Está abaixo da média. A média está sendo a resistência principal. Se fechar acima, ele tem possibilidade de vir buscar o range amarelo aqui, ó. Bater aqui, cabeça aqui e voltar de novo. Mas, né, aguardemos aí e vejamos a movimentação da semana. O estudo filosófico de hoje, simples e direto. Epiteto nos diz em seus discursos: que ajuda podemos encontrar na luta contra o hábito?
experimenta o oposto. Então, o Epiteto foi sintético e objetivo na sua fala, onde ele diz para nós que para a gente combater o hábito, seja ele de qual espécie for, temos que procurar fazer o contrário daquilo que nós temos como hábito. Então, eu mesmo falo o seguinte, né? Brinco com a minha esposa, eu falo: combater o hábito, mudar um hábito é difícil. Agora, você combater e mudar um mau hábito é muito mais difícil. Então, como que a gente reverte essa situação? Procurando praticar o contrário daquela situação. Né? Agora, a gente pode trazer para nós, né, para o mercado financeiro, analogia que a gente gosta de pensar a respeito de racionalizar essas falas com o mercado, aonde a gente vê que as pessoas falam para nós que o Bitcoin não vale nada, que o Bitcoin está caindo, que o Bitcoin vai a zero, as criptos vão ruir, é hora de vender. Então, é a hora da gente fazer o contrário. Ter, né, o contrário do hábito comum. Qual que é o hábito comum nas grandes quedas? As pessoas se desesperarem e venderem. O que a gente tem que fazer? Modificar o nosso pensamento e ir contra a manada. A gente estão vendendo, é hora de comprarmos. E aí, quando o momento se inverter, a euforia do mercado chegar, a euforia do pessoal vir para aquela ganância, para o FOMO, né? Aquele movimento, aquela loucura ensandecida, o Bitcoin rompendo topo após topo, né? Valorizações extremas, é hora de fazermos o contrário, de vendermos. Então, que sigamos aí a recomendação de Epiteto e, para mudarmos os nossos hábitos, façamos o oposto. O que eu tinha para trazer no dia de hoje era isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Peço encarecidamente que compartilhem, se inscrevam no nosso canal. É muito importante para nós que vocês contribuam para o crescimento do nosso canal, para que possamos alcançar um maior número de pessoas, para que essas pessoas tenham ciência das notícias do mercado cripto, né, do que é o mercado cripto, das movimentações desse mercado e puderem também ter os conhecimentos filosóficos que ajudam a cada um de nós no dia a dia. Então, muito obrigado pela audiência, um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.